gravar aqui, né? E a gente começar a nossa videoaula. Nossa videoaula falando hoje sobre os aromáticos. Mas antes, a gente precisa entender um pouquinho o que acontece com os outros componentes, né? Deixa eu passar esse link para vocês, esse link aqui, que é um link exclusivo, tá? Apenas meus alunos têm, então estou mandando para todos vocês. E esse aqui também vou mandar, tá bom? Esse aqui é top. Esse aqui já está disponível também no canal. Esse primeiro link que eu mandei para vocês é um link que apenas os meus alunos têm, tá bom? Apenas vocês podem ver e relembrar isso aqui para a gente poder entrar em aromáticos. É bom você saber tudo isso aqui que eu estou falando nesses vídeos para vocês saberem os aromáticos. Aqui já é os vídeos do canal, tá bom? Que é uma maneira mais superficial de passar. Mas aqui nós temos os componentes aromáticos, vídeo 18 e vídeo 19. Então tá aí para vocês verem. E aí, agora sim, nós vamos para os aromáticos, tá bom? É bom vocês verem esses vídeos. Gente, seguinte, nós temos os aromáticos como compostos muito diferentes dentro da química orgânica, tá? Nós temos os compostos da química orgânica como compostos que obedecem um certo padrão. Só que os aromáticos não. Os aromáticos eles não obedecem esse padrão. Os aromáticos eles têm a sua própria anomalia. Então eles não obedecem o padrão como é estabelecido de alcanos, alcenos, alcinos e por aí vai. Então a gente vai entender como é que eles funcionam, tá? Hoje então a gente vai entender como é que eles funcionam e aí na próxima aula eu quero ver se eu falo sobre nomenclatura. Então o primeiro passo é entender os aromáticos. Em 1825, um cara chamado Michael Faraday, ele é muito conhecido também na fisicoquímica como a constante de Faraday, né? Lá para a eletroquímica. E aqui nós temos uma ideia de como ele descobriu o benzeno. Foi ele que descobriu o anel aromático, o benzeno. Ele estava tirando óleo de baleia para poder fazer iluminação lá nos edifícios em Londres, tá? Então, naquela época, vamos fazer um contexto aqui. Nós estávamos no meio do iluminismo. Em 1825, nós tínhamos apenas a força vital, onde Berzelius propôs que apenas seres vivos poderiam produzir compostos orgânicos. Então, a gente ainda tinha essa ideia. Só em 1828 é que o Friedrich Roller ele sintetizou a ureia. Então, a gente está nisso aí, tá? Aqui também nós temos um modelo atômico chamado de modelo de Dalton. Então, nessa época aqui, é que ainda nós tínhamos o modelo atômico de Dalton, junto com as três leis ponderais. As leis de Lavoisier, de Prost e do próprio Dalton, tá bom? Então, aqui nós temos esse contexto da época. E aí, quando eles foram utilizar, ver esse composto no laboratório, eles viram que tinha uma massa que provinha dessa fórmula molecular, que era C6H6. Então, eles tiveram uma dúvida muito grande. Por quê? Porque C6H6 vai condizer que um anel, quer dizer, que essa substância, ela possuía muitas insaturações. E como a gente estudou, os compostos insaturados, eles são bastante instáveis. Então, a instabilidade deles é muito grande. Então, como nós temos compostos instáveis, a tendência desse composto aqui era que ele também fosse extremamente instável, por causa do seu tamanho número de ligações π. Só que não. Esse compostozinho aqui, esse C6H6, ele é um composto extremamente estável, muito difícil de reagir. Ele tem uma estabilidade boa, ele faz de tudo para ser um componente estável. Ele é muito semelhante aos alcanos, mesmo tendo 3 ligações π, como a gente conhece hoje. Então, essa galera daquela época, os cientistas daquela época, chegaram vamos dizer assim, em muitas dúvidas, né, desse benzeno. Só em 1865, 40 anos depois da descoberta do benzeno, é que foi descobrir a sua estrutura. Nesse intervalo de tempo de 40 anos,
vieram todas essas possíveis estruturas. Isso aqui foram ideias propostas para a estrutura do benzeno, sabendo que era C6H6. E aí quem propôs foi justamente esse cara aqui, ó, chamado Auguste Kekulé, o Friedrich August Kekulé. Ele propôs isso em 1865. Praticamente 9 anos antes, ele já tinha determinado o que era a química orgânica, né? Que era a ciência que estuda os compostos do carbono, e ele fez 3 postulados. Então, ele propôs muita coisa. Kekulé foi um dos fundadores da IUPAC, que foi fundada 14 anos depois dessa proposição da estrutura do benzeno, tá bom? Então, não sei se eu estou indo rápido, acho que tá de boa. E esse aqui foi a estrutura que o Kekulé propôs. Ele falou o seguinte, ó, as linhas pontilhadas é uma forma de representação mais simples da aromaticidade, onde um anel aromático ele precisa ter uma cadeia fechada, ele precisa que todos os carbonos sejam do tipo sp2, ele precisa também que haja duplas alternadas, ou seja, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, e que essas duplas elas rodem dentro dessa cadeia fechada, fazendo uma espécie de chamada de ressonância das ligações π. Então, por causa disso, é que nós chamamos isso de compostos aromáticos. Perceba comigo o seguinte, ó. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês agorinha, tá? Aqui nós temos uma ligação π. Essa ligação π ela passa para cá. Essa outra ligação π passa para cá e essa outra ligaçãozinha π passa para cá. Então, ela rodou. Quando ela roda, as 3 ligações se torna esse outro composto do meio. Perceba aqui, ó, que a ligação antes estava aqui embaixo, aqui na lateral, e agora está aqui em cima. Essa que estava na direita superior, agora está aqui na lateral direita. Então, todas essas ligações, elas estão rodando, elas estão ressonando. Isso que é chamada para a gente de aromaticidade. Tudo bem até aí? Vou tirar o fone aqui, porque aí eu consigo falar melhor. Beleza, então olha só. Nós temos aqui, então, esses 2 anéis aromáticos, que é a mesma substância, tá? Primeiro, esse da direita se converte no do meio, e o do meio volta para o da esquerda. Quer dizer, o da esquerda, né? Então, tá fazendo uma mudança nesses 2 anéis. Eles estão se tornando a substância uma da outra. Então, para eu exemplificar e mostrar uma estrutura que representa as duas, as próprias ressonâncias, eu coloco uma bolinha no meio. Essa bolinha no meio é o sinal da aromaticidade, quer dizer que ele é um composto aromático. Então, para mim, eu coloco para vocês o seguinte: essa bolinha significa que nós temos ligações duplas alternadas, ou seja, que nós temos dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não. No caso de um anel de 6 carbonos, nós temos 3 ligações duplas, que é justamente esse caso aqui. Deixa eu mostrar para vocês como é que foi, tá? Como é que se deu isso, né? Olha só que bacana. Aqui nós temos os anéis, olha só o anel aromático do benzeno. As ligações em preto aqui são ligações sigmas, enquanto os balãozinhos aqui, tanto o vermelho quanto o azul, são ligações π. Lembra que quando eu diferenciei para vocês o que era ligação π, o que era ligação sigma, ligação π ele é apenas um emparelhamento. Os elétrons não estão juntos propriamente ditos. Então, por causa disso, a ligação π, eles estão juntos, então eles fazem um emparelhamento, e esse emparelhamento, eles ficam juntinhos, mas de distância. Quer dizer que o elétron está aqui e o outro elétron está aqui. Um elétron está aqui, outro elétron está aqui. E eles vão alternando essa interação. A interação ela vai passando de um anel, de um orbital para o outro. E aí ela vai rodando. Tanto é que a gente consegue imaginar só isso aqui, ó, como se fosse uma rotação dessas ligações π. Agora, olha que bacana. Quando você tem um ventilador aí na sua casa, você coloca, você consegue ver as hélices quando o ventilador está parado.
no momento em que você liga o ventilador, você já não consegue determinar onde estão mais essas hélices. E é dessa forma. Aqui seria uma ressonância parada, ou seja, não ter ressonância ou não ter aromaticidade, quando os compostos fazem ligações duplas. E assim é quando nós temos a aromaticidade acontecendo, essa ressonância das ligações pi rotacionadas, né? Então, isso aqui causa uma estabilidade muito grande para o composto. Então, o composto, ele busca essa estabilidade por causa disso. Olha só, o que um composto é capaz de fazer para buscar estabilidade? É o caso aqui do anel aromático. Nós temos aqui, então, o comprimento das ligações. Cada ligação química, ela tem um comprimento. Quando nós temos, por exemplo, ligação simples entre carbono, carbono, nós temos aqui um comprimento de 0,154 nanômetros. Quando eu falo nanômetros, é um nanômetro. Nano significa 10 a menos 9. Então, é 0,154 vezes 10 a menos 9 metros. Esse é o tamanho do comprimento de uma ligação carbono-carbono, ligação simples. Então, olha o comprimento, 0,154. Quando nós temos uma ligação dupla, nós temos o tamanho dela de 0,134, já é bem menor. Essa ligação aqui, ela é bem menor do que a simples. Então, quando a gente tem um anel aromático, a ideia é que a ligação dupla fosse menor que a ligação simples. Só que aí nós teríamos um problema muito grande. Por quê? Porque como é que vai acontecer a ressonância das ligações π se nós tivermos um comprimento de ligação diferente? Então, as ligações, elas seriam diferentes, né? Então, não teria uma ressonância. Só que no anel aromático é diferente. A ligação simples não é desse tamanho e a ligação dupla também não é desse tamanho. As duas mudam o seu tamanho para poder fornecer uma aromaticidade, consequentemente, dando uma estabilidade na cadeia. Tudo que a gente estuda na química e na química orgânica é a busca por estabilidade dos compostos e como os compostos se comportam com essa estabilidade. Por exemplo, esses carbonos aí, a ligação simples, ela diminui um pouco. E a ligação dupla, ela aumenta um pouquinho, para poder ambas terem o mesmo valor de comprimento, que é aproximadamente 0,141 nanômetros. Então, você consegue perceber aí que uma ligação aumentou e uma ligação diminuiu, fazendo com que a dupla e a simples tenham o mesmo tamanho e seja possível esta ressonância, como é chamada. Aqui nós temos as condições, né, para um anel aromático acontecer. Igual eu falei para vocês, ó, o composto ele tem que ser fechado, obrigatoriamente, o composto tem que ser fechado. Todos os carbonos têm que ser do tipo sp2, ou seja, fazendo uma ligação dupla. E tem que possuir dupla conjugada, ou seja, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não. E mesmo assim, tem compostos que podem ter esses três componentes, te confundir para ser um aromático e não ser um aromático. Primeiro, nós temos que ter as mesmas comprimentos de ligações, só que isso, na hora de uma questão, de uma prova, ou de estar no laboratório, você não vai ter uma régua para medir, não existe uma regra que mede isso, nós temos apenas a noção de raio atômico, e nós temos um negocinho chamado de regra de Huckel. A regra de Huckel, aí vai ser a prova real melhor para a gente saber se nós temos um composto aromático ou um ciclo alifático. Porque agora a determinação não existem compostos aromáticos e compostos que são chamados de ciclo alifáticos. Quando a gente fala ciclo alifático, são cadeias fechadas que não possuem aromaticidade, que a gente chama isso de alifático. Todo composto que não tem aromaticidade é um composto alifático, tá bom? Então, a regra de Huckel, ele se baseou em química quântica. A química quântica, ela estuda frações muito pequenas dos átomos. E aí ele baseou no seguinte, ele determinou essa fórmula, onde nós temos o 4N mais 2,
vai ser igual ao número de elétrons π. Olha que legal, 4n mais 2 igual ao número de elétrons π. Então, o número de elétrons π é diferente do número de ligações π, tá bom? Então, o número aqui é elétrons π. Então, essa fórmula a gente vai colocar ela em prática sempre. Porque se n for um número inteiro, o composto é aromático. Se n for um número fracionado, o composto não é aromático. Então, aqui a gente está tentando decifrar apenas se o número é inteiro ou se o número é fracionado. Não importa o valor. Se é 1, se é 2, se é 1,5, se é 7, não está importando para a gente o valor. Só importa se for o valor inteiro ou aromático. Perceba comigo o seguinte, ó. Essa cadeia do meio. Essa cadeia do meio é uma cadeia fechada, onde nós temos todos os carbonos do tipo sp2, ligação π, ligação dupla alternada. Então, será que ele é um aromático? Ele só vai ser um aromático se obedecer à regra de Huckel. Então, eu coloco aqui a regra de Huckel. 4n mais 2 é igual ao número de elétrons π. Perceba que cada ligação π, ela precisa de um par de elétrons, ou seja, precisa de 2 elétrons. Então, nós temos 2 elétrons, 2 elétrons e 2 elétrons. Cada ligação, então, comporta 2 elétrons π, né? Que eu falo a ligação apenas a π. Ligação π, então cada ligação tem 2 elétrons π. Se eu tenho 3 ligações, eu tenho 6 elétrons π. Então, fica 4n mais 2 é igual a 6. 4n é igual a 6 menos 2, 4n é igual a 4 e n é igual a 1. 1 é um número inteiro. Se o número é inteiro, o composto é aromático. Perceba comigo aqui, ó, nesse exemplo da esquerda, que facilmente você pode se equivocar, porque o composto é fechado, todos os carbonos são sp2 e nós temos dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não. Então, as ligações são duplas alternadas. Então, será que ele é aromático? Como é que eu vou saber isso? Eu vou aplicar a regra de Huckel. A regra de Huckel é 4n mais 2 é igual a 4, onde nós temos aqui a ideia de 4 elétrons π, né? Aqui são 2 ligações π, então é o dobro de elétrons π para cada ligação. Então, nós temos aqui, ó, 4, né? 4 elétrons π. Então, 4n é igual a 4 menos 2, 4n é igual a 2, e 2 dividido por 4 é 1/2, ou então 0,5. Então, esse composto ele não é aromático, ele é um ciclo alifático. Então, ele não tem ressonância das ligações π. Da mesma forma, olha esse outro composto aqui. Nós temos um componente aqui que é um ciclo octetraeno. Olha só, 4 ligações duplas. Então, nós temos aqui 4n mais 2 é igual a 8, porque agora são 4 ligações π, né? 4 ligações π. Então, é o dobro do número das ligações, que é o número de elétrons. Então, nós temos 8. 4n é igual a 8 menos 2, 4n é igual a 6. 6 dividido por 4 é 3 sobre 2, ou então é 1,5. 1,5 é um número fracionado. Se o número é fracionado, o composto não é aromático, ele é um ciclo alifático. Aí perceba comigo o seguinte, um detalhe. Se esse composto do meio ele é aromático, eu posso desenhar aquela bolinha. Então, eu posso desenhar aquela bolinha que é o símbolo dos aromáticos. Se nós temos esse composto aqui de cadeia fechada e ele não é aromático, nós não podemos desenhar a bolinha. Nem nesse outro da direita, nós não podemos desenhar uma bolinha no meio, porque eles não são aromáticos. E aí, tem uma coisa muito implícita. Quando a gente falou sobre o tamanho das ligações, se o composto é aromático, as ligações são do mesmo tamanho, 0,141 nanômetros. Agora, aqui, se o composto não é aromático, quer dizer que a ligação dupla é menor do que a ligação simples. Então, aqui fica do mesmo tamanho de origem, né? A ligação simples maior e a ligação dupla menor. Aqui também da mesma forma. Ligação simples maior do que a ligação dupla. Tá bom? Então, aqui ó, nós temos 0,154 nanômetros e a ligação dupla 0,134 nanômetros. Então, nós temos uma ideia do que a regra de Huckel é capaz. Então, quando a gente fala sobre comprimento de ligação, se for aromático, eles têm o mesmo número de ligações. Como que eu sei que é aromático? Pela regra de Huckel. Apenas pela regra de Huckel que a gente tem uma prova real
para saber se o composto é aromático ou não. Beleza até aí? Galera, tá entendendo aí? Beleza, a galera tá falando que tá tranquilo. Que isso, aí vocês são inteligentes demais, né? Vamos lá. Deixa eu passar as classificações, que aí eu deixo a nomenclatura para a próxima aula, tá bom? Eu vou passar as classificações agora. São rapidinho, a gente termina. Olha só. Aqui nós temos classificação de aromáticos. Aqui nós temos aromáticos mononucleares, são aqueles que possuem apenas um núcleo de ressonância, que é justamente isso aqui, ó. Esse aqui é o benzeno, esse aqui é um derivado do benzeno, um etilbenzeno, um xileno, que também é um derivado do benzeno. Todos os anéis de um núcleo de aromaticidade são chamados de mononucleares e todos eles são derivados do benzeno. Então nós temos um núcleo, um núcleo, um núcleo e um núcleo. Por causa disso eu chamo eles de mononucleares. São os anéis, tá bom? Agora, nós temos anéis polinucleares. E esses polinucleares, eles se subdividem de duas maneiras, chamados de núcleos condensados, tá bom? Que é o polinuclear, ou seja, é mais de um núcleo. Mas perceba comigo, com a exceção do benzeno, tá bom? Aqui, ó, eu coloquei o benzeno por causa da gravura. A gravura aqui era muito eficaz para mim, mesmo assim eu coloquei o benzeno. Só que desconsidere o benzeno, tá? Porque o benzeno, ele é mononuclear. Todos os outros aqui são polinucleares. Ó, nós temos o pireno, perileno, coroneno, fenantreno, antraceno, naftaleno. Todos esses compostos aqui, com exceção do benzeno, são chamados de polinucleares. Só que eles têm uma classificação exclusiva, chamada de polinucleares condensados. Por que isso? Porque nós temos 2 núcleos juntos, 3 núcleos juntos, 4 núcleos juntos, 5, 7 núcleos juntos. Nós temos vários núcleos juntos. E por causa disso, a gente determina essa parte sobre a aromaticidade. Entenderam a ideia? Sobre o condensamento. A ideia de condensação é aquela ideia de passagem de estado físico da matéria. O Arthur deve ter passado isso com vocês. Quando sai do estado gasoso para o estado líquido, nós temos uma ideiazinha aí de passagem de estado físico da matéria. Porque no estado gasoso, a matéria está muito dispersa. Quando você aplica a condensação, você junta ela e ela passa para o estado líquido. Então, a matéria está mais junta. Nesse caso, é o mesmo princípio. É o estado físico da matéria. O que a gente está trabalhando aqui condensação de anéis, é juntar anéis. Fazer com que um anel participe da aromaticidade do outro. E aqui fica parecendo, ó, por exemplo, nesse coroneno, fica parecendo uma engrenagem de relógio, onde um anel gira, faz a ressonância, o outro também gira, o outro também gira, e vai fazendo uma engrenagem girar através da outra. Por causa disso, é como se fosse um aspecto de perfeição, perfeição mesmo, porque um faz o outro girar. Então a gente chama isso de anéis polinucleares condensados. Porque existem também os anéis polinucleares isolados, ou então chamados de separados. São aqueles que apresentam mais de um núcleo de ressonância, mas eles não compartilham entre si essa aromaticidade. Por exemplo, ó, nós temos um núcleo de aromático aqui e temos um outro núcleo de aromático aqui. Cada aromaticidade aqui é independente, uma não participa da outra. Nesses elementos de baixo aqui também tem um composto aqui embaixo, que a gente vai chamar mais para frente de éter, e esse outro aqui a gente vai chamar mais para frente de cetona. Ambos, né, todos eles, possuem aromaticidades separadas, mas está dentro de um composto. Eles não estão ligados de forma direta, mas sim de forma indireta. Então, nós temos um composto polinuclear, mas de núcleos isolados, ou então chamados de separados. Esse aqui de baixo, ó, com o oxigênio aqui no meio, ficou muito famoso nesse Big Brother. Eu vi muitos memes, né, no Instagram. Eu não entendia muito porque eu não vejo o programa, mas parece que tinha uma foto que tinha uma galera reunida de um lado, uma outra galera reunida do outro, e tinha um cara no meio, com a mão, assim, nos dois grupos, né, unindo os dois grupos.
e aí todo mundo deu uma zoada por causa desse compostozinho aqui que lembrou, né? É só um memezinho de química orgânica. E aí a ideia é o seguinte, ó, numa aula mais cedo sobre isso aqui, um cara falou assim que Deus criou o benzeno, e aí veio o diabo e criou esse negócio aqui que eu estou te mostrando, ó, esse tanto de estrutura aqui. Como é que a gente classifica uma estrutura dessa, né? A gente classifica ela como mononuclear, polinuclear, condensado ou isolado. Como é que a gente ia classificar uma estrutura dessa? Muito grande, gigante desse jeito. Alguém tem alguma ideia aí? Acho que não, né? Quando a gente tem uma estrutura dessa, eu falo que são apenas compostos polinucleares. Por quê? Porque nós temos anéis isolados, nós temos anéis condensados, e uma estrutura desse tamanho aqui, ela cria uma dificuldade muito grande para eu poder classificar, para eu poder ver todos os detalhes e tudo mais. Então, a gente classifica apenas como anéis como estrutura polinuclear. Beleza, galera? Próxima aula, ó, a gente já vai trabalhar sobre nomenclatura, tá? Mas eu vou mandar para vocês os slides já para vocês darem uma olhada e vocês chegarem na próxima aula já sabendo alguma coisa. Tudo bem? Vocês estão bem? Eu tô achando que deu só 9 alunos. A galera, o que aconteceu, hein? A galera tá desistindo? Sexta a galera não comparece muito. Eu vou tentar permutar um dia com Soneca para eu poder dar aula na quarta e ele dar aula na sexta. Às vezes a gente vai dar uma olhadinha nisso aí. Tem muita gente querendo cancelar, né? Que também tá difícil, né? A gente perde um pouco a interação. Mas galera, não desiste não, não desiste não, não cancela não. Tenta pegar firme aí porque tudo que eu falar aqui, ó, vai ser importante para você fazer uma prova de vestibular. A gente não sabe se o Enem vai ser mantido nessa data, né? Mas eu espero que dê tudo certo e que junho aí a gente já volta a ter aula presencial e as coisas já voltem ao normal. Se Deus quiser, não tô aguentando mais. Tô morrendo de saudade da nossa aula presencial. Estou indo para a plataforma EAD, mas uma hora isso vai passar. Pois é. Aí assino uma plataforma EAD agora, e aí daqui 3 meses volta ao presencial e jogou dinheiro fora. De qualquer forma, isso aqui é uma plataforma EAD em que você está tendo contato direto comigo, né? Beleza? É isso aí, ô Bruno. Vamos tentar e conseguir, mas tudo dentro dos planos de Deus, né? Vamos orar aí e pedir para Deus te dar instrução, né, conhecimento para isso aí tudo. Beleza, gente? Que Deus abençoe vocês e ótimo fim de semana para todos vocês, tá? Espero que vocês consigam estudar muito e é nóis. Até semana que vem. Vou mandar para vocês a aula agora, vou mandar para o Célio, né? Vocês devem receber provavelmente na segunda-feira ou então amanhã. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Gente, tamo junto, é nóis. Se cuidem.